Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Olá, Luciana, bem-vinda. Enfermeira Luciana, boa tarde. Tudo bom com você? Vamos aguardar o pessoal chegar. Mandar avião aqui. Bem-vindos. Quem chega aí? Eita, tem muita gente. Tá bom. Olá, Rosemary, boa tarde. Tudo bom com você? Tudo bem? A minha imagem tá um pouco embaçadinha, não sei o que tá acontecendo. Vamos começar. Sueli, bem-vinda. Tudo bom? Boa tarde. Vamos continuar o estudo hoje do livro Mereça Ser Feliz, de Hermâncio Dufour, capítulo 2, tá? Vamos falar sobre a felicidade do tarefeiro espírita. Esse livro aqui, né, lembrando, tem, deixa eu ver, tem 35 capítulos, então vão ter 35 encontros por aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Se puderem mandar aviãozinhos aí pro pessoal entrar, ficaria agradecida. Vamos lá. Não se importem com o barulho dos gatinhos, né? Que numa fase aqui tá passando, mas tudo bem. Nana, bem-vinda. Nana aí. Cláudio, bem-vindos. Boa tarde. Enfim, o Instagram eu tô colocando 4 pessoas, em cima tá 3 do. Mas vamos embora. Jesus, nosso querido amado, mestre amigo, esteja conosco esta tarde para mais uma lição, mais um aprendizado, para que cada um de nós entenda a lição da tarde de hoje e que procuremos nos esforçar para praticar sempre que pudermos. Esteja conosco hoje e sempre, que a espiritualidade também esteja aqui, nosso guia espiritual também, que nos ama muito, nosso amado irmão que nos acompanha há tantas encarnações, que nos ama muito e que tem muita paciência conosco, esteja conosco também. Que assim seja. Olá, Lucas, Aldenice, bem-vindos. Reflexões edificantes, como você se chama? Por favor, boa tarde. Vamos iniciar aqui a leitura. Vamos lá. Vamos lá. Capítulo 2, livro Mereça Ser Feliz, de Hermâncio Dufour, que é essa versão aqui que é antiga, tá? Vamos lá. Capítulo 2. César, bem-vindo, querido. Beleza.
A felicidade do tarefeiro espírita. Aí, no Livro dos Espíritos, aqui na questão 967, fala o seguinte: em que consiste a felicidade dos bons espíritos, né? Em conhecerem todas as coisas. Então, a questão aqui, qual é a consistência, qual é a real razão da felicidade, né, dos espíritos? É ter conhecimento, né, e a prática também junto, né, de todas as coisas. A gente está um pouco limitado em relação a esse conhecimento. A gente tem esse conhecimento proporcional ao nosso entendimento, nossa maturidade, nossa evolução. Tem muita coisa ainda que a gente vai saber, mas no momento a gente não tem capacidade de entender, tá? Mas um dia vai chegar e a gente vai entender os conhecimentos aí das coisas. Humberto, José, bem-vindo, obrigada aí, vamos lá. Obrigada pela companhia de vocês. Então, para quem não me conhece, me chamo Babi, Bárbara, tá? E tô com outro projeto aqui, um novo projeto aqui de Ser Espírita. As lives estão definitivas nesse horário, tá? De 4h30 da tarde aos domingos. E o livro que eu tô lendo é Mereço Ser Feliz, de Hermance Dufour, que é Superando as Ilusões do Orgulho. Vai falar muito do orgulho, inclusive o próximo capítulo vai ter convidado aqui semana que vem. E vamos estudar o orgulho, tá? É muito importante. Então vamos ler aqui o capítulo de hoje falando sobre a felicidade do tarefeiro espírita. Vamos lá. Observamos um quadro comum nas fileiras abençoadas do serviço espírita. Alguém procura apoio e consolo, recebendo a recomendação acertada para buscar o trabalho e estudo, medicações essenciais para a recuperação e desenvolvimento da felicidade e da paz. Assim, o aprendiz começa sua faina espiritual, doando-se nas atividades de amor ao próximo e na afanosa busca de conhecimento. O tempo passa e a melhora é evidente. Contudo, o próprio trabalhador observa em determinado momento que se encontra diante de si mesmo com um grave compromisso de transformação e crescimento, tendo uma longa jornada a encetar. Nesse ínterim, experimenta a sensação de que o progresso efetivado não é compensador e passa a debater-se com a questão da felicidade, o do equilíbrio e da superação de velhos vícios. Percebe que estudo e trabalho por si só não geram a transformação e a excelsitude desse estado íntimo, que requer um tanto mais de aplicação do servidor a novos campos de labor na sua intimidade. Nessa hora decisiva da caminhada espiritual, se o discípulo espírita não dispuser de elevadas doses de atenção e paciência na compreensão de suas necessidades profundas, poderá sucumbir nos estados de descrença e desânimo, vindo a permitir-se o desencanto com o idealismo superior. Falta-lhe horizonte sobre os caminhos a construir para a aquisição da paz legítima, respostas mais consistentes aos seus dramas interiores, aos quais deseja superar em busca do homem novo. Então aqui fala na nossa atual situação, né? A atual situação do espírito, todos nós aqui na Terra, como espíritos imperfeitos. E fala daquela questão do aprendizado da gente ainda, da questão da nossa evolução, do que a gente está aprendendo, do que a gente está fazendo hoje na nossa vida, na nossa encarnação, tá? E fala nesse transformar, nesse ponto em que a gente vai enxergar essa necessidade de priorizar a parte espiritual, mas não só cuidar dela, mas saber que ela também é importante, porque muitas vezes a gente só acha que a parte material é importante e a espiritual não é. Então a gente vai começar a se perceber, se vigiar mais, orar mais, e isso requer um treinamento, requer uma vigilância constante, diariamente. Isso é uma construção. Não é de hoje para amanhã que a gente vai fazer isso, não é? Então aos poucos a gente vai se despertando, tá? Cadê? Ele fala aqui, se o discípulo espírita não se dispuser de elevadas doses de atenção e paciência na compreensão de suas necessidades profundas, poderá sucumbir nos estados de descrença e desânimo,
vindo a permitir-se o desencanto com o idealismo superior. Então, justamente nossas más inclinações fazem com que a gente pare no meio do caminho, não é? Ari, Ana, bem-vindos, boa tarde. Fazem com que a gente pare no meio do caminho e paralise, né? A gente não consiga mais ir para frente. Mas, justamente, essas imperfeições, se estão dessa forma como entre nós, dentro de nós, é porque há alguma coisa que se precisa fazer, há alguma coisa que precisa mudar. Infelizmente, a gente enxerga nesse momento algo negativo, algo que a gente não vai conseguir mudar. Às vezes a gente nem percebe, às vezes a gente acha que o mundo está contra nós. Mas o problema está dentro de nós, não é? O problema está dentro de nós mesmos. Então a gente precisa enxergar isso para a gente conseguir mudar algo, modificar alguma coisa no momento. Voltei. Ana, bem-vinda, boa tarde, tudo bom com você? Olá, Ari, também chegou aí, né? Falei pela segunda vez. Continuando a leitura. Então, basicamente, a introdução aqui é essa, tá? Esse texto não é muito longo, tá? Da outra vez foi 2 folhas, mas hoje vai ser um pouco mais tranquilo. E sempre lembrando que tudo devagarzinho, o estudo aqui eu não vou correr, tá? Vou ler trecho por trechinho, a gente vai entendendo aos poucos, tá? Porque o estudo tem que ser dessa forma. Às vezes a gente presta mais atenção na quantidade e na qualidade, a gente esquece, a gente não presta atenção no que está fazendo, né? Então vamos lá. Pensará então de si para consigo, para que tanto esforço, se não observo melhoras na minha vida pessoal? Com que objetivo trilhei esse caminho, se não consigo vencer certas limitações que atormentam minha consciência? Porque não logrei um tanto mais de felicidade ante tanta movimentação e empenho nas trilhas de espiritualização. Como observar, igualmente, o pessimismo em que se encontram muitas lideranças valorosas, entregues ao desânimo, depois de ricos investimentos na lavoura doutrinária em anos de trabalho e devoção, desacreditando de tudo e de todos, projetando no movimento espírita o derrotismo que tomou conta do seu campo mental. Falta de horizontes, rotina exaustiva, sensação de faltar algo na melhoria das atividades, sem conseguir se dar conta do que seja, a ausência de criatividade, de novas alternativas e soluções para os velhos problemas de grupo e comportamento, cansaço na luta com as imperfeições sem encontrar caminhos para o progresso pessoal. Esses são os resultados de algumas de suas tarefas depois de anos peregrinando nas vivências espiritistas. O que estará acontecendo? Será uma obsessão? Um descuido? O que ocorre nessas circunstâncias? Será normal esse tipo de vivência ou será o fruto de semeadura mal trabalhada? Essa questão sutil na vivência espírita tem passado desapercebida de muitos, e não é por outra razão. De bons tarefeiros têm abandonado a sementeira ou tombado em diversos insucessos do comportamento. Façamos uma análise sobre o assunto, tomando por base um campo preparado para o plantio, onde o agricultor não deitou as sementes nas covas. Que resultados esperar dessa sementeira sem semeadura? Em outro quadro, poderíamos supor que o lavrador semeou. No entanto, sua impaciência e intransigência com a natureza lhe retiram a força para continuar os cuidados imprescindíveis com a gleba. Assim é a situação do tarefeiro. Trabalhar e estudar são os caminhos de descoberta e fortalecimento. Todavia, se ele não se aplica ao serviço essencial da transformação de si próprio, buscando o autoconhecimento com pleno domínio no mundo interior, deixará de semear no seu terreno pessoal as sementes vigorosas que vão lhe conferir, no futuro, a liberdade e a farta colheita do júbilo almejado por ele mesmo. E esse processo exige tempo, disposição incansável de recomeçar, meditação, cultivo de novos hábitos,
oração, renúncia, capacidade de sacrifício, vigilância mental, vontade ativa, disciplina sobre os desejos, diálogo fraternal, dever cumprido e amparo espiritual. Então, essa parte aqui que a gente leu, gente, inicialmente, né, fala daquelas perguntas, né? Por que isso não melhora? Por que eu me esforço tanto e não vai para frente, né? Sabemos que a gente tem um Pai, né, que sabe de todas as coisas, né? E a cada novo dia que chega, né, ao longo do nosso dia, percebemos às vezes que estamos sendo injustiçados, que estamos nos esforçando muito e não tendo retorno nenhum, não é? Então, esse sentimento é falta de fé, é falta de confiança. Por quê? Porque já que a gente está sendo bem acolhido pela espiritualidade, mesmo não percebendo, né, tudo que acontece, mesmo de ruim ou bom, a gente acha que se for algo ruim, é injustiça de Deus. Se for algo de bom, é justiça, né? A gente é meio esquisito, né? A cabeça, às vezes, não trabalha muito bem. Isso tudo é por conta da ignorância, do orgulho, né, do egoísmo, não é? De você querer só ouvir o que quer, só saber o que quer, não é? E não entender realmente a verdade em si, a verdade absoluta, né? As leis divinas. E só olha o que quer, só escuta o que quer, não é? Às vezes a verdade está na tua frente, na nossa frente, e a gente não enxerga. Então ele fala aqui, como é que eu vou fazer para tentar conseguir algo na minha vida? Eu me esforço tanto e não consigo nada. Quando acontece isso, geralmente, em várias opções da nossa vida, né? Cada situação em relação ao emprego, em relação à reforma íntima, em relação à casa, tudo sendo material e espiritual. Seja uma faculdade, seja um emprego, seja uma reforma de uma casa, seja você tentar se modificar, você também para uma terapia e tentar realmente mudar algo dentro de você. Isso exige um tempo, como falou aqui embaixo. Isso exige um tempo, não é? Então aqui geralmente a gente coloca muito pessimismo, a gente vai dizer que não consegue, não é capaz de fazer nada, chega o desânimo, a gente paralisa por conta disso, né? A gente acha que uma mudança de hábito, uma mudança de vida, não é algo mais material do que espiritual. Aí quando a gente vai tentar algo espiritual, né? Ou então até material, uma vez só e falha, acha que não vai dar certo e não continua. Então, o que a gente tem que ter, que fala aqui embaixo, não é? Fala, cadê? Tem que ter o autoconhecimento, né, para a gente conseguir tentar nos entender e a partir daí continuar caminhando. Mas quais são os elementos que fazem com que a gente se fortifique ao longo dessa caminhada, ao longo desse processo, né? Tem aqui embaixo, ó. Exige tempo, disposição incansável de recomeçar. Então a gente tem que estar sempre com esse sentimento de recomeço, de que todos nós, né, somos imperfeitos, todos nós erramos e precisamos entender isso, que é inevitável e que é dessa forma, né, não que a gente procure o erro, não é isso, mas inevitavelmente a gente vai acabar errando em algum local, em alguma coisa que a gente precisa mudar. Então se acontece isso é porque a gente precisa mudar, não é? Recomeçar, meditação, cultivo de novos hábitos. Você que acha, por exemplo, meditação em si, ou qualquer novo hábito que você for fazer, não é? Você inicialmente sempre é difícil, porque você não estava acostumado com aquele hábito bom. Você tem muito hábito ruim, acha que aquilo ali tá bom e fica, e não procura a melhora. Aí quando você vai procurar a melhora e entende isso, vai ser difícil no início, tá? Por exemplo, uma prece, você não faz prece diariamente. Quando você começa, você tem muita dificuldade, né, em se conectar com Deus, se conectar com a espiritualidade, em qualquer for sua religião. Você não consegue se conectar inicialmente muito fácil. Mas com a prática, com a busca, com a vontade, né, com a sua vontade de realmente se melhorar, querer ser ajudado, você vai receber assistência e você vai continuar, você vai perceber que está sendo auxiliado, tá? E vai continuar orando, e assim vai ter um dia que se você parar de orar, você vai sentir falta, né? Então, essa questão do hábito, essa questão da mudança tem que ser contínua, tá? Quem entrou aqui foi Darcy, bem-vinda. Elaine, Troll, original, bem-vindo. Se quiserem comentar, podem comentar, tá bom? Wilton, boa tarde, obrigado pela companhia. E quem falou aqui
José. Felicidade ao conjuntuar alegria se inspira por si só. O materialismo é detalhe do degrau, quando subindo o bom senso. É verdade, é a questão não é dizendo aqui que o material não é importante, mas não é só o material que a gente deve buscar, né? É necessário em alguns pontos, mas não é só isso. A gente deve priorizar a questão da nossa, a nossa intenção, né? O que a gente tem por trás de tudo, em relação a tudo, em relação ao que a gente vai fazer, em relação ao lugar onde vai trabalhar, em relação à nossa família. Qual a nossa real intenção, a nossa real vontade de mudar? Se a gente realmente quer mudar ou está fingindo ser uma coisa, né? Então tudo é questão de você, às vezes a gente foge de coisas, foge de situações, ou finge ser uma pessoa e não é, dizendo que está bem, às vezes não está bem, né? Ficando mais para o externo e com medo de se enxergar, com medo de encontrar algo dentro da gente mesmo e tentar mudar, né? Isso é tudo medo. Então a gente geralmente, quando se apega demais a algo material, é porque é uma fuga, porque você tem medo de encontrar algo dentro de você. Então, como ele falou aqui, a gente tem que procurar priorizar e ter esse interesse, né, em mudar dentro de nós, porque a mudança, né, é tudo de dentro para fora. As doenças que a gente tem no nosso corpo é tudo do nosso espírito que não está bem, tá? A grande maioria das doenças, todas emocionais. Então, quando a gente tem algum problema de resfriado, algum problema de dor de cabeça, algum problema aí do coração, a gente sabe de câncer, né? Tem algo espiritual que não está bem. Você não está bem. Então, o corpo responde. O corpo, às vezes, não aguenta a carga emocional da gente e o corpo responde, né? Essa tensão, né? Então, a gente procurar aí sempre nos vigiar, procurar entender. Eu preciso mudar, né? É claro que cada um aqui tem um tempo diferente, sente de uma forma diferente as coisas, mas contanto que cada um chega um dia e mude, se modifique, né? Então, cadê? Quem entrou foi o Will, cadê? Iandra, bem-vinda, boa tarde. Vamos continuar aqui, tá bem no finalzinho. Não existe felicidade sem pleno conhecimento de si mesmo. O mergulho nas águas abissais, no mar íntimo, é indispensável. E a convivência nesse contexto é a escola bendita. Saber os motivos de nossas reações uns frente aos outros, entender os sentimentos e ideias nas relações é preciosa lição para o engrandecimento da alma na busca de si próprio. Por isso, sempre ao lado de tarefas e estudos, incentivemos o melhor relacionamento, permitamos espaços no centro espírita para a construção de grupos autênticos que permitam falar de seus limites, de suas angústias, de suas lutas, de suas vitórias, de seus sonhos em magnífica permuta, de vivências embasada em tolerância e solidariedade, a fim de promover as agremiações doutrinárias a ambientes de lídima fraternidade, evitando as capas, as máscaras, o verniz. Quem entrou aí foi quem? Cadê? Tô falando de Will aí. Ah, sim. Tudo bem, vamos lá. Se quiserem comentar alguma coisa, também podem falar, tá? Os excessos nesse tema são reais. A intransigência, a normatização, o clima de cobranças tem servido para assustar e aterrorizar muitos corações. Frases impiedosas e humilhantes têm sido estatuídas a pretexto de esculpir um modelo de conduta ou padrão para a vida espírita, calcadas em velhos chavões religiosistas no estilo espírita. Velhos chavões religiosistas no estilo espírita faz isso, espírita não faz aquilo, né? Aquela questão de isso não pode, isso pode, né? Subtraindo a possibilidade da conscientização, do amadurecimento, da interiorização dos conteúdos pelas vias sagradas do coração. Então ele continua falando aqui, deixa eu tirar um pouco o fone aqui, que tá atrapalhando um pouco o meu ouvido tá um pouco tapado aqui, deixa eu destapar ele. Regina, bem-vinda. Bom, inicialmente aqui fala, né,
que fala muito do tarefeiro espírita, do ser humano em si, em qualquer religião que ele esteja, né? Contanto que ele esteja em um lugar fazendo algo. Mas fala especificamente aqui também do espírita, né? Da pessoa que está ali dentro do centro ou em qualquer lugar, porque o centro espírita é feito de pessoas, não é? Então ele fala aqui da felicidade em si, da reforma íntima, que a gente sabe que a felicidade completa, né? A gente não vai conseguir uma encarnação, a gente tem que ter várias encarnações para a gente conseguir realmente sentir essa felicidade, sentir esse bem-estar, essa paz de consciência, não é? E fala muito aqui das atividades, né, dentro de centros, dentro de igrejas também. Por que não a gente não falar disso, né? Não fala só de centro, a gente pode falar de igreja evangélica, igreja católica, porque todas elas têm programas de trabalhos, né, de jovens, crianças também. Então a gente tem que falar de tudo. Então aqui fala muito essa questão de que não pode fazer isso, que não pode fazer aquilo, se restringe muito a isso. Claro que tem que ter regra, algumas coisas têm que ser feitas para que a gente tenha uma disciplina, mas não se prender a isso, né? A gente colocar um sentimento ali, colocar uma boa vontade, né? Um sentimento de realmente querer o bem de outra pessoa naquele momento, né? Quando você for para um centro espírita, você realmente querer contribuir ali, naquela parte ali, de alguma atividade ali dentro, né? Seja no passe, seja na evangelização, seja na limpeza, qualquer coisa que você for fazer, que você esteja ali de coração, tá? Qualquer coisa, né? Na questão da mediunidade, muitas pessoas comentam, né? A gente mesmo às vezes se pega pensando nisso, na questão da mediunidade, do seu conhecimento. Às vezes pessoas se sentem melhores que outras porque eu tenho a mediunidade assim, fulano tem a mediunidade daquele assado, não é? E eu sou melhor que ele porque eu tenho um conhecimento tal, tenho mais tempo de casa, né? Claro que a gente deve sempre aprender com pessoas mais velhas, isso é claro. Mas, infelizmente, hoje a gente sabe que o jovem é espírita em si e está encaminhando ali, engateando, tentando ter um espaço ali dentro do centro. Porque muitas vezes as pessoas mais antigas dos centros não dão essa abertura para o jovem falar, para o jovem se expressar, não é? Porque pelo fato de ser jovens, né? Então, mas a gente sabe que somos espíritos eternos, que cada espírito aqui traz uma bagagem, né? Independentemente se tem 50 anos, se tem 20, se tem 13, se tem 14, né? Essa encarnação aqui a gente tá aprendendo novas coisas, tá? Tanto as pessoas mais velhas e tanta gente que é jovem, não é? Então, tanto um como o outro tá aprendendo. Então, independentemente de idade, é que é relativo, né? A gente é muito antiga, a gente sabe que vem de muitas outras encarnações, tá? E a gente hoje é muito melhor do que ontem, amanhã seremos melhor que hoje, em outras encarnações seguintes. Então, essas pessoas que não entendem o jovem dentro de centros espíritas, não é? Tem que dar essa abertura, porque um jovem ali pode chegar e colocar uma ideia nova ali no centro, que pode realmente fazer uma mudança, né, grande aqui dali dentro, né, do centro. Então, ele está sendo usado pela espiritualidade ali. Às vezes, o jovem chega ali com ideias novas, com vontade de aprender, com vontade de ajudar, e não tem essa abertura. E a gente vê também muitas igrejas católicas, evangélicas, né? Todo um contexto aí de igrejas também, que dão mais espaço. A gente percebe que eles estão um pouco mais ativos em relação a isso, né? Então, tem aquela questão do acolhimento das pessoas dentro das casas espíritas, que algumas não prestam muita atenção nessa questão, de a gente acolher a pessoa, da gente realmente chamar o jovem para permanecer dentro da casa, né? E a gente vê muito também nas igrejas que tem um pouco mais disso do que em centros, né? Isso é uma realidade. Então, aí a gente vê, pelo menos quando eu já visitei igreja, você é recebido com bem-vindos, né? Boa tarde, como é que você se chama, que você você tá bem, tal, aquele acolhimento mesmo, né? Como se você realmente estivesse em casa, né? E já cheguei a uma igreja que eu fui, né, apresentada a pessoa que estava lá na frente, que fulano veio a casa nova, bem-vinda, realmente me apresentaram ali, naquele momento, né? Mas não é questão ali de você se mostrar, é questão mais de você acolher a pessoa que chega na casa, uma pessoa nova, a pessoa que está com curiosidade, quer conhecer o espiritismo, né? Quer conhecer aquilo e às vezes não tem oportunidade, não tem essa abertura, né, das pessoas que estão já ali dentro. Então a gente tem que procurar também ter esse olhar, não é? Tente continuar para terminar aqui. O ser humano,
está cansado da intransigência, ele quer responsabilidade, liberdade e paz. E se não mudarmos a didática na forma de comunicarmos a mensagem espírita, continuaremos na obsoleta postura de educar de fora para dentro, quando a educação é tirar de dentro para fora, respeitando as singularidades e a individualidade e permitindo-lhe o ajustamento pacífico entre os novos conteúdos apresentados pelo Espiritismo e sua bagagem espiritual, buscando pouco a pouco, através da postura íntima, a responsabilidade, a mudança de hábitos, o controle sobre sua própria existência na direção de novos propósitos, Ante essa abordagem, não temos dúvida em afirmar que, quando orientamos quem quer que seja a estudar e trabalhar, jamais podemos deixar de alertar e relembrar que o compromisso da transformação é individual e exige esforço, a fim de não alimentarmos velhas ilusões de negociatas com Deus, em favor de vantagens na vida. Não podemos supor que a simples adesão do trabalhador ao trabalho trará paz e felicidade instantâneas. Por isso, todas as atividades que se erguem em nome do Espiritismo deveriam ter como objetivo primordial ensejar aos que dela participam uma visão do compromisso educativo no qual ele está ingressando. Essa responsabilidade está diretamente entrelada às funções daqueles que a dirigem e que devem ser os primeiros a terem consciência clara das linhas de aprendizado que cada atividade pode desenvolver no mundo mental, psicológico e emocional do tarefeiro. Então fala aqui muito, dessa responsabilidade que a gente deve ter dentro da casa espírita e que essa felicidade, essa paz interior leva um tempo para se conquistar, eu entro numa casa espírita e começo a fazer tudo dentro da casa espírita. Aquilo tudo ao mesmo tempo, e não vai ser uma coisa rápida, A conquista da felicidade, a conquista realmente da paz em si, da paz interior. Então não vai ser de hoje para amanhã, então isso leva um tempo, dependendo muito da intenção, como eu falei antes. Qual é realmente a sua intenção ali dentro? Você realmente quer ajudar as pessoas, quer realmente se ajudar ou quer se mostrar que é uma pessoa boa? A questão da vaidade, Então, fala muito, não é de hoje para amanhã que a gente vai conseguir esse aprendizado. Então, isso leva um tempinho. Então, qual é a sua real intenção em estar ali dentro? Em ajudar alguém, ver alguém bem, ou realmente só seu interesse pessoal ali? Claro que você vai se ajudar, mas qual é a sua real intenção, Então, aqui fala também na questão de como você deve também procurar esse conhecimento em relação à atividade dentro do centro, por exemplo, na mediúnica, desenvolvimento mediúnico, desobsessão, as palestras, Todas as atividades dentro do centro deve haver um conhecimento, um estudo, uma preparação, mas não deve também ter prática. No momento, alguns centros não estão tendo essa parte da prática, tá? Só o estudo em si. E eu sempre lembraram aqui da questão do Evangelho no Lar. Para quem não conhece, o Evangelho no Lar é feito dentro do lar, independentemente de religião, tá? Tem até um postzinho no Ser Espírita aí na página que fala sobre isso. É um dia na semana, um horário que a gente coloca para ter esse encontro com Jesus, Quem está fazendo aqui agora, tá? Então, se lê uma página de um livro, faz uma prece inicialmente, Lê uma página de um livro pequeno para tentar harmonizar o ambiente, uma música também, se preferir, uma música de harmonia, uma música cantada também, que traga lições morais. A parte do Evangelho, se você não for espírita, você lê a Bíblia ou lê outro livro. E faz a prece final, Pede para a humanidade, aí faz vibrações, faz a sua prece final, agradecendo aí a intuição, e o assistência da espiritualidade. E eu sempre coloco músicas, entre o início e o final. E se você preferir também, que é muito importante, a espiritualidade, ela sempre coloca essas energias, além da assistência espiritual que a gente recebe, necessárias. Cada um recebe o que precisa. A gente sempre coloca um copinho de água, uma garrafinha, tá?
Caso você queira tomar durante a semana, é importante, mas que você também coloque um copo d'água, pouquinha água, para que a espiritualidade coloque essa energia ali. E nesse Evangelho do Lar, né, quando você finaliza, você toma essa água. Então, nesse Evangelho do Lar, não é recomendável, né, não é, na verdade, recomendável, porque o Espiritismo, ele, na verdade, não proíbe nem, né, não fala, não pode isso, não pode aquilo, ele só esclarece, tá? Porque o livre-arbítrio está conosco. Quem chegou aí? Deixa eu ver quem chegou. João, bem-vindo. Gabriela Carlos, bem-vinda. Boa tarde. Me chamo Babi, tá? Prazer. Então, não é recomendável ter essas atividades mediúnicas que tem em centro espírita, tá? Não é recomendável fazer isso no Evangelho. É só o estudo mesmo, comentários, né? Se você não tiver com quem fazer, você faz só, entre aspas, porque você nunca vai estar só. Vai estar sempre uma equipe nesse mesmo dia, nesse mesmo horário com você, fazendo esse Evangelho, tá? Então é isso, não é aquela questão da recomendação. Não é recomendável fazer esse tipo de práticas que tem em centro, porque em centro lá tem uma assistência um pouco maior, tem a preparação maior, né, do que em casa, tá? Então não é recomendável, tá bom? Tem até um trechinho embaixo do Evangelho que fala que isso não é recomendado, tá bom? Então, o Evangelho no Lar é isso. Se você tiver mais dúvidas, né, eu faço o Evangelho segundo domingo de cada mês, tá? Hoje eu acho que eu já fiz, foi só mês que vem que eu vou estar por aqui. Eu faço o Evangelho no Lar online, meia horinha rápido, que é o mesmo horário do meu, 8 horas da noite, tá? E Flavinha também faz hoje às 10 da noite. Todo domingo às 10 da noite, Flavinha da Amiga Espírita faz. E 9 horas tem uma live com Pensamento Espírita, Marta e Elineri, tá? Quem quiser acompanhar as lives. E às 8, né, que hoje eu não vou poder participar da live de Vitor, que é Amigos, cadê? Coração de Luz, Grupo Coração de Luz, parece, é isso mesmo. Às 8 horas ele faz também, Vitor, um Evangelho no Lar. Às 8 horas, só que eu não vou poder participar porque eu vou estar no meu Evangelho aqui. Tá? Então, qualquer dúvida, tem um post aqui no Ser Espírita falando sobre o Evangelho no Lar. Quem quiser tiver uma dúvida ou compartilhar para pessoas que queiram fazer, tenham essa vontade de fazer Evangelho, compartilhem, tá? É muito importante. E não precisa ser espírita, não. Qualquer religião, tá? Contanto que tenha um dia, né, que você se realmente encontre com Jesus ali, que você tenha um encontro ali com Ele e você leia, entenda o que Ele quer trazer naquela noite e você aprenda. E pratique, principalmente, né? Porque acho que é a parte mais importante, além de estudar, né? Cadê? Ante essa abordagem, não temos dúvida em afirmar que, quando orientamos quem quer que seja a estudar e trabalhar, jamais podemos deixar de alertar e relembrar que o compromisso da transformação é individual e exige esforço, a fim de não alimentarmos velhas ilusões de negociatas com Deus em favor de vantagens na vida. Então a nossa prece, as nossas intenções têm que ser verdadeiras, porque às vezes a gente acha que está enganando as pessoas, mas a espiritualidade está observando você. Está observando sua real intenção em relação àquilo, tá? Então a gente acha que está enganando, que está fingindo, que está fazendo algo bom, mas não tá? Então a gente tá rodeada de testemunhas, tanto superiores como inferiores, tá? Então por isso é bastante a atenção na vigilância, tá bom? Cadê? Deixa eu repetir aqui. Não podemos supor que a simples adesão do trabalhador ao trabalho trará paz e felicidade instantâneas, como eu comentei. Não é coisa rápida. Qualquer coisa que você for fazer não é algo rápido, é algo contínuo, né? Tem um propósito aí, tem uma consistência que você tem que ter todos os dias, força de vontade mesmo para continuar. Por isso, todas as atividades que se erguem em nome do Espiritismo deveriam ter como objetivo primordial ensejar aos que dela participam a visão do compromisso educativo no qual ele está ingressando. Esta responsabilidade está diretamente atrelada a funções daqueles que a dirigem, que devem ser os primeiros a terem consciência clara nas linhas de aprendizado que cada atividade pode desenvolver no mundo mental, psicológico e emocional do tarefeiro. Caridade com o próximo, porém, igualmente conosco. A luz com a qual clareamos os caminhos alheios é crédito perante a vida.
Entretanto, somente a luz que fazemos no íntimo nos pertence e é fonte de liberdade, equilíbrio, paz e riqueza na alma. Então, somos responsáveis por nós mesmos, pela nossa consciência, pelos nossos pensamentos, nossas ações, nossas palavras, tá? Não devemos terceirizar, tá? Se você disser, foi culpa de fulano porque eu tô agindo assim. Não, você que perdeu a paciência, você que perdeu algo, desequilibrou-se por conta daquilo e você é responsável por aquilo, tá? Quando a gente fala, fulano me deixou sem paciência, eu perdi paciência com fulano, porque você estava sem paciência, não foi fulano que tirou. Você estava sem a paciência, ou seja, aquele momento é para você alimentar a sua paciência, porque fulano vai voltar de novo a fazer aquilo de novo e você vai ter que aprender a agir diferente, né? Porque esse é o objetivo aí do espiritismo, é você tentar se aperfeiçoar através do amor, através da boa vontade, da paciência. Você ver essa oportunidade de aprendizado e você agarrar a oportunidade e entender que essa próxima oportunidade que chega é para você aprender, não é para se revoltar ainda mais, não é? Aí quando a situação acontecer de novo, aquela situação que você perde a cabeça, fica sem paciência, quando chegar novamente você presta atenção, preciso agir de outra forma, preciso respirar e entender de que forma eu posso fazer para me melhorar, para não me afetar, não é? E orar por aquela pessoa que está estressada, porque não custa nada fazer uma prece, né? Então, para terminar, gente, tá? Que eu tô falando muito e sempre dura um pouco mais de... Tá, vamos lá. Parece óbvio a nossa afirmativa, mas nem tanto. Há muitas pessoas esquecendo ou não querendo compreender semelhante princípio, submetendo-se a largo processo de autocobrança, do qual não conseguem vencer, enredando-se em climas desgastantes de desamor a si próprias, e o mais lamentável é que muitos corações passam a acreditar que esse mecanismo de sofrimento é resultado de reflexos de seu passado reencarnatório, quando em verdade a pessoa está no labirinto de si mesma sem conseguir encontrar as saídas pelas quais já poderia ter passado, caso guardasse melhor habilidade na arte de conviver bem consigo própria. A felicidade tão procurada no mundo da transitoriedade que está em nós, no ato de penetrarmos na desconhecida gleba do eu, arando esse terreno fértil para que a floresta para que floresça a floresta, para que floresça a divindade da qual somos todos portadores. Essa é a felicidade dos espíritos superiores, conforme a assertiva da codificação. Todavia, pode também ser a nossa ainda agora. Então fala também nessa parte, para finalizar, gente, né? Que a gente às vezes não quer saber de algo que é para nos ajudar. Às vezes queremos ficar no sofrimento, tá? Às vezes estamos passando por situações por teimosia nossa, porque a verdade está na nossa frente e não queremos enxergar ela, tá? Claro que cada pessoa aí tem um tempo de entender, né? Vai ter um dia que você vai acordar, mas infelizmente na maioria das vezes é pela dor, né? Mas que seja pela dor, que seja pelo amor, mas contanto que você acorde, tá? Mas às vezes a gente é teimoso, fica no sofrimento por muito tempo e não quer enxergar a verdade, não quer aceitar de que aquela opção ali que você achava que não era, é a verdade, é o caminho para você se libertar. Então muitas vezes a gente, por exemplo, tá passando por uma doença, né? Essa doença é por conta de uma raiva que você tem, um ódio que você tem, né? Então isso se transforma em uma doença. Então, você sabe disso. É por conta de um sentimento. Então você sabe que precisa se esforçar para perdoar aquela pessoa, né? E para se perdoar. Porque uma coisa importante que ele falou aqui é para você se sentir bem com você mesmo, gostar da sua companhia, não é? Então, quando a gente aceita que precisa perdoar alguém e se perdoar, a gente se liberta e aquela doença que está em nós, não que só precise disso para se melhorar. A gente não deve deixar de procurar médico terreno, tá? É o médico daqui, o médico espiritual e o nosso esforço. Então, tudo aí é como se fosse uma mão lava a outra, né? Uma mão segura, cada um segura uma mão, né? Ninguém solta a mão de ninguém, como o sábio falou. Então você tem que procurar os médicos terrenos, tem que procurar ajuda psicológica, tem que procurar ajuda espiritual, tem que se esforçar para isso, porque aquilo ali é tudo um apoio.
Tudo isso é um apoio. Mas se você não tomar a atitude de realmente querer mudar, isso não vai ter muito efeito. Então tem que ser um trabalho conjunto, tá? Então, quando você tem esse ódio dentro do seu coração, você tem que realmente entender, eu preciso me libertar disso, eu quero. Então, você procura ajuda espiritual, uma terapia, né? Um médico para que você cure dessa doença, que por conta desse ódio você teve essa doença. Então, tudo é um conjunto aí de ajuda mútua, tá? Isso é só um exemplo, né, que acontece muito hoje com a gente. Então, às vezes a gente não quer aceitar esse fato e continua sofrendo, não procura médico. Às vezes só procura só o médico terreno e não vai atrás realmente da causa, não é? Da causa aí do seu sofrimento, que é a raiva, o ódio. Não aceita, acha que é besteira. Então continua no sofrimento. Na verdade, a gente tem que procurar os três, né? Aquelas ajudas psicológicas, a terapia, o médico terreno, né? O cardiologista, o otorrino, seja lá qual for o problema. E a espiritual. Principalmente, né? Você ter o seu momento de prece, de recolhimento, né? De conversa com Jesus. É muito importante, independentemente de religião aqui, tá? Porque a gente fala muito no espiritismo, mas também tem que falar de outras religiões, porque Jesus não é de religião nenhuma, Jesus trouxe o amor, né? A sua religião em si é o amor, até hoje. Né? Então a gente tem que procurar entender isso, que independentemente de religião aqui, a gente precisa procurar se melhorar, tá? A mediunidade, por exemplo, é um mecanismo que faz com que a gente se liberte de certas coisas, tá? E a mediunidade em si, ela não é espírita. Ela não é espírita. Ela, independentemente de religião, ela é algo natural que a gente trouxe do organismo, meio orgânico, tá? Então a gente precisa aí, quem é espírita, né? Às vezes tem um pouco mais de conhecimento, às vezes estuda para isso, desenvolve e procura a usar essa mediunidade para ajudar outras pessoas, né? Pessoas evangélicas né, também muito da crença deles, não acreditam nessas coisas, mas eles são usados, a gente sabe que eles são usados para falar com alguém quando precisa. Isso é uma mediunidade. Intuições que você tem às vezes, né, para falar para alguém, isso é mediunidade. Então depende muito da sua intenção. Você realmente querer ajudar alguém, independentemente ali da situação e das ferramentas que você tem ali na sua frente, né? E a mediunidade é um meio também, tá? Então você tem que parar de justificar e se fazer de vítima, né? A gente tem que parar de fazer isso. Porque apesar da gente às vezes passar por coisas hoje na vida por conta de outras vidas, mas também às vezes a teimosia da gente tá cometeu nessa e tá na teimosia ainda, tá sofrendo ainda, por escolha nossa mesmo, tá? Então também tem coisas que a gente fez no passado, mas deve também se perdoar o passado e seguir, né? Não é fácil para ninguém, cada um tem um tempo diferente, né? Mas precisamos fazer isso para que a gente consiga sair dessa zona de conforto, consiga sair dessa lama que a gente tá, né? Se adoecendo aos poucos, adoecendo o nosso corpo, adoecendo o nosso espírito aos poucos. Então precisamos dessa vontade de nos libertarmos disso, né? E fala muito também aqui que também podem ser atitudes dessas encarnações, dessa encarnação atual, tá? E a gente tem capacidade de sair dessa situação, tá? Mas também respeitando o seu tempo, tá bom? Então fala aqui, a felicidade tão procurada no mundo da transitoriedade está em nós, né? Está dentro de nós. Falta a gente alimentar ela, entender para qual é o objetivo real da felicidade, não é? Porque às vezes a gente coloca a felicidade no externo, mas na verdade é dentro para fora. Essa questão de a gente florescer, da gente entender que a gente precisa alimentar as virtudes, né? Todas as luzes que a gente tem dentro de nós, a felicidade, a paciência, a resignação, tudo que é útil para a gente alimentar. Infelizmente a gente alimenta algo que não é para ser alimentado, que é o egoísmo, o ódio, o orgulho, a vaidade, né? Então a gente precisa focar, não descartar algo que precisa ser modificado, mas entender aquilo. Entender que eu preciso mudar meu orgulho, preciso transformar orgulho, né, em humildade, orgulho em empatia, né, egoísmo, né, em boa vontade, transformar isso tudo em coisas boas e evidenciar, alimentar mais essa felicidade, né? Porque um dia a gente vai sentir a real felicidade, a gente vai sentir aquela paz, independentemente da situação em que você esteja, você vai conseguir passar por ela com mais
tranquilidade. Porque viver em paz, viver com serenidade não é viver sem problema, não é viver sem dor, tá? Então a gente precisa dessas coisas, né, para se modificar. Porque Deus quer que a gente caia, não? Ele não quer que a gente caia, ele sabe que vai cair, mas Ele quer que a gente tenha a atitude de levantar, tá? Ele quer que a gente tenha essa atitude de realmente eu quero mudar, eu quero me transformar, eu quero realmente me livrar de algo que não serve mais, tá? O meu antigo eu e o meu novo eu. Ele quer que a gente faça isso e Ele não pode fazer por nós, Ele só é um auxílio, tá? Ele só é um pai da gente. Mas tem coisas que só a gente pode fazer, né? Ele nos protege, Ele sabe de tudo, né? Ele é realmente nosso pai. Jesus é nosso irmão, a espiritualidade é nossa amiga. Mas tem coisas que só nós podemos fazer, né? Elas nos ajudam, mas a gente tem que tomar atitude, né? Inicial. Aí a ajuda vai chegar. Tá? A gente nunca está desamparado. É a gente que se afasta da espiritualidade durante o nosso dia. Às vezes ela está ali te observando e tu está estressado, atrai outros espíritos inferiores que estão na mesma sintonia e que também estão doentes, né? E a espiritualidade ali tá esperando tu te acalmar, tu procurar ajuda e ela se aproxima. Mas ela nunca se afasta de você. Estamos sempre sendo ajudados, tá? Então, gente, muito obrigado para quem ficou até aqui. Anderson não conseguiu entrar hoje, eu ia chamar ele para fazer a prece, mas tudo bem. E quem entrou aí, Janaína, bem-vinda. Quem ficou aqui foi Troll, Ana, Igor, Ana Lupe, Ari, Regina, Iandra, Sueli e Janaína. Obrigado. E a mensagem de hoje é essa, é a questão da felicidade, né, do tarefeiro espírita, pode ser tarefeiro evangélico, tarefeiro católico, qualquer um que seja. Contanto que a gente tenha boa vontade, né? Realmente querer mudar, querer ajudar alguém, realmente de verdade, e não só fingir, né? Então é isso, gente. A mensagem de hoje. Então vamos fazer a prece final para terminar o estudo. Eu falei muito hoje. E vamos ter uma convidada semana que vem. Que semana que vem é 28, né? Não, 28 não. É 21. 21 não tem convidado ainda. No outro domingo, que é 28. Isso mesmo. Semana que vem não tem. Dia 28 tem uma convidada aqui muito especial que eu não vou revelar ainda, tá? Mas ela já esteve comigo em outras lives. Teve comigo em outras lives já. Tá? Vamos lá. Vamos terminar. Vamos fazer a prece. Voltando, gente, vamos lá fazer a prece, tá? Vamos lá. Obrigada, Jesus, pelo dia de hoje, pela tarde de lição, de aprendizado. Que o Senhor continue conosco no resto do dia de hoje. Que nos preencha de seu amor, de sua misericórdia. Que os nossos corações estejam cada vez mais abertos para receber seu amor. E a nossa mente também. Que o Senhor continue aqui nos nossos lares. E esteja perto de todos os que estão aqui presentes, que vão ver a live depois. Que a espiritualidade amiga continue conosco, nos ajudando no caminho do bem e no caminho da libertação. Obrigada, Jesus, por tudo, por estar aqui conosco, ao nosso lado, o tempo todo. Mesmo sabendo que às vezes nos sentimos sós, abandonados. Mas temos que lembrar que nunca estamos sós, sempre estamos acompanhados,
sempre estamos sendo orientados, mas às vezes a gente não enxerga isso e precisamos nos alertar mais, nos vigiar mais e tomar essa atitude de mudar, de se transformar. Obrigada por tudo, Jesus. Que domingo que vem, de sua vontade, que a gente esteja aqui novamente. Que assim seja. As borboletas voltaram. Teve os barulhinhos aqui, né? As onomatopeias aqui que eu não pude deixar não pude deixar aberto, eu tive que fechar o áudio. Mas tudo bem, gente, faz parte, né, do ao vivo. Tá? Então vamos lá, finalizando aqui. Os cílios vão embora e voltam as borboletas, mas tudo bem. Então, beijo no coração de vocês. Obrigado para quem ficou até aqui, tá? Muito obrigada pela companhia de todos. Compartilhem a live, tá? Curtam aí a mensagem de Jesus. Domingo que vem estarei aqui e dia 28 tem convidado aqui, tá bom? No último domingo do mês aqui tem. Tá certo, gente? E tem muito convidado por aí chegando, viu? Pelo menos um convidado aqui, que vai aparecer por aqui, um convidado, vai aparecer várias vezes aqui, tá? Pelo menos até o final da minha live. Todos os meses vou estar por aqui algum dia, tá? Pelo menos eu sei, não posso dizer quem é, tá bom? Então, beijo pra vocês. Tenham uma ótima tarde e final de tarde aí, tá? Fiquem na paz de Deus e obrigada pela companhia, tá bom? Beijo no coração. E deixa eu ver se tem, acho que tem um filtro aqui que vão alegrar vocês. Eu não sei se tá aqui não, gente. Acho que não tá, não. Tá não, gente. Faz uma pena. Eu queria colocar aquele filtro do olhão. Mas tem um aqui legal, ó. Pronto. Pra finalizar com chave de ouro, gente. Tchauzinho. Tchau, beijo.